que tem as bolinhas amarelinhas? Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, minha Calma, garoto. 38ª tentativa. Ela não para, ela se mexe. Mas é porque eu tô ajeitando aqui a bagaça do negócio. Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, de novo. Ai, garoto. Calma aí. Ai. A paradinha. Bom, fica um pouquinho mais luminoso. Raquete, Dani. Sejam muito bem-vindos ao 36º episódio de Aprendizes de Joana, onde nós estamos estudando o livro Psicologia da Gratidão, de Valdo de Franco, por Joana de Ângeles. Nós já estamos no capítulo 9, dona Juliana, e hoje nós vamos falar sobre as nossas heranças perturbadoras, né? E o que elas influenciam na nossa vida. Esse que nos influencia por minha conta, entendeu? Mas nós vamos hoje da página 188 até a 192 do livro físico. Bem-vinda, Juliana. Tudo bem, Dani? Estou lúcido. Você nem esperou te perguntar se ela vai dizendo se você está lúcido ou não? Porque eu já tenho alguns memes agora, né? Se eu estou iluminado, se eu estou lúcido, né? Se você Se eu está estou estável. O terceiro agora é se você está lúcido, né? É. Ai. E aí, Vamos Ju? lá. Como viver lúcido em meio a esse caos? Bom, segundo Joana de Ângeles, essa lucidez, encontrar a lucidez é fundamental, não é? Para o nosso interior, para essa conquista. E essa parte do livro que a gente propõe como estudo hoje, sobre as heranças perturbadoras, essas heranças elas se manifestam através de um comportamento que a gente tem estudado desde o início, mas pela perspectiva contrária, né? Porque a gente tem falado de gratidão e aonde a gente manifesta mais através de quê? Esses nossos atavismos, heranças, o nosso primitivismo é através da ingratidão. Eu até brinquei no início aí, né? Como viver lúcido, Ju, e botei você na saia justa, mas vamos tirando você da saia justa. Que eu prefiro saia rodada. O que acontece, né? Esse é um convite, eu acho, que Joana fez para a gente, trazendo, né? Parece que ela agora está alinhavando e amarrando os negócios, está ficando mais justo mesmo, né? E aí a gente começa a conectar muita coisa que a gente está vendo como nossas heranças, que são perturbadoras, que eu entendi que seria no sentido de nos tirar desse eixo da boa convivência, né? da amorosidade ainda nas nossas relações, porque ela traz, né? Ela trava essa nossa batalha entre as nossas heranças, os nossos costumes automáticos que prejudicam a gente a caminhar para a gratidão. Sim. E aí ela traz como uma chave, né, essa lucidez, né, olhar para esses entraves aí que a gente ainda tem, nessa construção rumo à gratidão. Isso. Indo de trás para frente, né? O que Joana de Ângeles vai falar, né? Transformar, portanto, essas heranças doentias em experiências renovadoras.
É uma das metas a que se deve dedicar todo aquele que aspira ao bem, ao belo, ao amor, à vida. Na verdade, ela fecha com esse parágrafo e vamos ao convite, então, para a gente estudar todos esses parágrafos onde ela vai, com muita beleza e clareza, explicar o que é ingratidão e também contribuir com uma história. Você quer contar a história, Dani, ou você quer que eu conte? Vamos ouvir hoje você contando uma história do taxista? Ah, muito bem. Gostei, Ju. Então vamos lá. Então eu faço a parte da história e você faz a parte da explicação. Tá combinado assim, gostei da divisão. Bem, Joana de Anjos vai Sabia que, relatar. eu sabia que essa saia rodada ia sobrar para cá ainda. Você não esperou molhar o bico, aí fica assim. Então, um motorista de táxi, ele levou um paciente, olha eu aqui, a doida do consultório. Levou um cliente, né? Deixou um cliente no aeroporto e eis que então ele percebeu que depois de ter partido, né, que essa pessoa tinha deixado uma bolsa, né, no banco traseiro. E ele foi olhar para ver do que se tratava e viu que era uma pasta que tinham documentos, que tinham muitos papéis e tinha inclusive dinheiro. Ele preocupado, ele então fez o caminho de volta, né? Retornou ali para o aeroporto, tentando lembrar em qual, digamos, entrada, né, de embarque ele tinha deixado o passageiro, estacionou o carro, né? Porque às vezes quando você deixa alguém, é fácil você, né? Só encosta rapidinho, mas ter que estacionar o carro, ter que sair, ter que entrar no aeroporto, buscar o portão de embarque e conseguiu achar a pessoa já ali fazendo o check-in para efetivamente embarcar. E ela até diz, né? Com rara felicidade, encontrou o proprietário do valioso objeto que acabara de fazer o check-in, né? E parecia já preocupado porque em meio a tantas sacolas, não encontrava essa pasta dele. E esse taxista, então, sorridente, acercou-se, né, da pessoa com a maleta, com todos os seus bens ali, e que interessante, ele não esperava nenhum tipo de retribuição, que a pessoa fosse lhe pagar ou, né, retribuir monetariamente por aquele feito, porque ele já estava feliz por aquela oportunidade de, né, ter devolvido algo que ele percebeu que seria importante, não é? E então, quando ele foi entregar, só que a pessoa olhou para ele, né, assim, com um olhar de muita rispidez, quase que como, falou assim, nossa, aí são palavras de Juliana, né, entre aspas, me dá esse negócio aqui. Licença, isso se chama licença poética, entendeu? Me dá esse negócio para cá. Gostei da interpretação. Acho que nós vamos mudar esse negócio de contar a história agora. Você conta. Tá bom, pera que tá acabando o livro, mas vamos lá. Então, me dá esse negócio para cá. E pegou, sabe, a pasta dele e deu de ombros e saiu para embarcar. E o motorista ficou ali, sabe? Joana diz, né? Experimentou um frio percorrer-lhe a espinha e uma estranha sensação de angústia, né? E foi embora, pegou o carro dele, foi ali em direção à cidade. E logo que ele saiu, um outro passageiro sinalizou e ele acabou pegando uma outra corrida. E durante o trajeto em que ele vinha dirigindo e tinha um outro passageiro já no banco de trás, ele acho que meio ia
licença poética de novo, né? Juliana interpretando, resmungando, né? Ele ia falando sozinho, dirigindo. O passageiro de trás meio que perguntou, né, se ele alguma coisa estava acontecendo, se passava, se ele precisava, enfim, de alguma coisa. E ele, numa catarse, né, ele começou a narrar o que tinha acontecido com ele. E ele começou a dizer que eu nunca mais eu vou devolver qualquer coisa que ficar no meu carro, né, por esquecimento, seja lá o que for, porque eu sou honesto, eu não ficar e eu não vou devolver, não é porque eu não quero ficar uma coisa comigo, né? Mas eu posso jogar fora, mas sair para devolver, eu não vou mais fazer isso. E ainda disse, né? Eu não desejava nada, nem sequer um reembolso da despesa, né, que custou a ele voltar, fazer a devolução, estacionar, no mínimo ele pagou estacionamento e tudo isso, né? Só, né, e fez uma pausa então para concluir. O pior foi o olhar severo de dignidade ferida, como a dizer que eu fora o responsável por seu esquecimento, ou que lhe furtara a maleta. Então, né, aquela interpretação ali do cara que, né, pegou a maleta e olhou, ainda fuzilou, como se ele efetivamente tivesse sido culpado, o pior não foi nem ele ter recebido um obrigado, ele não ter recebido, mas o olhar de acusação, como ele se sentiu, como se tivesse sido o responsável por aquele esquecimento, né? E Joana de Ângeles vai dizer, então, né, que a gratidão ela é combustível para a claridade da vida, assim como a cera para o pavio da vela manter-se aceso. E justamente a ingratidão é bafo pestilento, que contamina os outros com seus miasmas e pode torná-los semelhantes, né? Ou seja, ele com aquela ação de não retribuir, ele contaminou uma outra pessoa a não mais também ser grato para com os outros, né? E acho que é isso. O que você achou? Fantástica, está aprovada já, será a nova contadora de histórias oficiais. Gostei das partes da licença poética, acho fantástica essa adaptação. Mas, Ju, você tocou justamente nos dois pontos, a gratidão e a ingratidão, né? Se a gente analisar a cena, né, disso acontecendo, se a gente imaginar essa cena, eu penso em duas coisas necessariamente, né? Eu penso na responsabilidade que nós temos com as nossas atitudes e como elas repercutem no indivíduo que vive à nossa volta, porque a gente pode tanto gerar um sentido de gratidão como um sentido de ingratidão. Um sentido de gratidão se nós formos reconhecer, por mais muitas vezes que a gente esteja atribulado, por mais que nós tenhamos o nosso tempo encurtado, eu acho que a gente precisa dar atenção às relações. Eu costumo sempre falar que duas coisas não vão voltar, né? O tempo que está passando e as palavras que nós jogamos no universo. Então, são duas coisas que a gente não consegue recolher de volta. Deve existir mais, mas essas duas é que me levam a pensar que a gente não pode ser um pestilento, ou seja, está ligado a essas pestes, né, de espalhar, né? E o báfio, que é o cheiro, que é o aroma que transmite isso. Então, tá bem relacionado, né? Nosso hálito, nossa voz sai tudo do mesmo lugar, né? E o que a gente quer espalhar, né? Eu até anotei assim o quanto somos responsáveis por seres ingratos e o quanto nós contribuímos para isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não sabe o tamanho da nossa responsabilidade e comprometimento
ou até a admiração de outra pessoa pela gente, né? E a gente acaba fazendo e agindo de uma maneira que a gente contribui para a ingratidão. Então, é um exercício, né? A gente olhar a nossa responsabilidade na sociedade, né? Na nossa família, com os nossos amigos, né? E como fazer para introduzir esses novos hábitos, né? Porque eu acredito que sejam hábitos. Se nós estamos cheios de heranças que a Uhum. gente vem trazendo e que nos perturbam, então o que combate esses hábitos que nós trazemos, né? Esses atavismos que nós trazemos? São é o momento de introduzir novos hábitos e dessa forma a gente vai Sim. combatendo, né, o que ainda não está lapidado aí. E Joana de Ângeles traz de novo, né, que nós somos a cera combustível, né, a cera para o pavio da vela manter-se aceso. Então, muitas vezes, outro tem que brilhar e nós somos apenas a cera, o suporte para aquele outro brilhar, para aquele outro iluminar aonde quer que seja. E, na maioria das vezes, eu percebo que a gente inverte os papéis. A gente quer brilhar, a gente quer ter o nosso ego com atendimento exclusivo aí no drive-thru da vida. Na verdade, a gente quer que todo mundo seja cera e só a gente fique na luz, né? A gente não consegue ser a escada para que os outros possam brilhar, né? Para que os outros possam subir. Você já viu um espetáculo de circo onde tem os dois palhaços? Ali, o que acontece? Existe um combinado por trás do palco. Tirem as crianças da sala que eu vou revelar um segredo agora. Ali existe um combinado. A gente chama isso, quando eu usava muito esse trabalho em hospitais, a gente fala, hoje eu vou ser a escada e você vai ser o astro. Então, aquele palhaço que sempre se dá bem é um combinado que existe. O Uhum. outro prepara toda a situação para que o companheiro seja o engraçado, para o companheiro que ganhe, entre aspas, aí as situações, né? E no nosso circo da vida e no nosso palco da vida, quantas vezes a gente está preparado para ser escada de outra pessoa? Pois é. E Joana vai nos relembrar isso também que você trouxe, Dani, dizendo que a gratidão, novamente, deve ser treinada. Você está falando de como, não é, de atitudes renovadoras. A gratidão ela pode ser treinada, não é? A fim de poder ser vivenciada. É preciso, não é, trazer aqui para as práticas renovadoras. E tem uma coisa que você comentou no bastidores aí da nossa formulação de roteiros. Eu achei fantástico a conexão que você fez, né? Quantas lições do Evangelho, né, a gente pode usar para nos auxiliar nesses processos de criação de novos hábitos, mas não simplesmente é, uma leitura dinâmica do negócio, mas sim, talvez uma leitura com o nosso coração, pensando numa frase ou numa parábola inteira, conforme for também o tempo que se destina a isso, né? Ali nós temos muitas ferramentas para a gente começar a entender e ultrapassar esses muros hereditários nossos, né? Porque parece que a gente cria um muro. Nossa, eu sempre fui assim. Você falou isso num outro episódio aí, né? Nasci assim, cresci assim e vou desencarnar assim. Talvez não precisa ser dessa forma. Talvez nós Com certeza não. possamos incluir, né, esses novos hábitos aí na nossa vida, nos educarmos, né? Uhum. Então, Dani, nós já estamos na primeira semana de janeiro de 2021. A gente retorna, essa semana a gente tem ao vivo, não é? A gente tem o nosso encontro ao vivo e acho que é interessante a gente trazer essa proposta para quem for assistir a gente na sequência, encontrar com a gente ao vivo às 19 horas, nessa nossa quinta-feira, que Joana de Ângeles, olha, para quem tem o livro, quer se preparar, está aí estudando junto com a gente.
a página 191, ela, ao discorrer sobre a questão da ingratidão, né? Que a ingratidão surge através dessas heranças, né? Dos nossos atavismos, que a gente continua se mantendo lá, ela vai chamar a atenção também que a ingratidão, ela é descendente da inveja mórbida, não é? Do egoísmo, e de muitas outras coisas, que aí entra o que eu coloquei como uma questão que você trouxe aí do Evangelho. Que heranças alimentam a minha ingratidão? E, para além da leitura diária do Evangelho, que muitos de nós fazemos, como nós podemos efetivamente tirar de todas aqueles textos, aqueles ensinamentos, a receita prática para descobrir que atitudes, não é, nós precisamos ter para nos libertarmos dessas coisas que alimentam a nossa ingratidão. Então, o Evangelho tem um texto lindo que fala sobre egoísmo, tem um texto lindo que fala sobre orgulho, tem um texto lindo que fala, não é, sobre gratidão, sobre inveja, sobre a lei de amor, sobre as nossas disputas, o duelo. Como que a gente pode tirar daí, não é, a receita para, na prática, a gente vencer a ingratidão? E quando você trouxe essa questão, assim, e ainda na 191, né, que ela traz que em pessoas que são muito simpáticas em relação aos estranhos, exclusivamente com o fim de os conquistar, enquanto são grosseiras com aqueles com os quais vivem, que as ajudam em silêncio e dignidade e que os detestam, né, porque Uhum. eles reconhecem a superioridade. A ingratidão é descendente da inveja, aí você trouxe toda a contextualização, né? Que a gente não consegue perdoar, né? Quem se apresenta com recursos superiores aos que a gente porta, né? Então, quando a gente olha para o Evangelho, a gente consegue perceber quanto paciente foi Cristo, né? Nessa sua estada, tentando, de alguma maneira, nos colocar, nos introduzir novos hábitos, novas formas de pensar, né? Uhum. E aí o quanto o nosso egoísmo não permitiu, e talvez não permita até hoje, que muitas dessas práticas possam ser vivenciadas, né? E até Joana traz aqui na 192, né, a convivência social torna-se, não poucas vezes, muito difícil, exatamente por causa dessas heranças perversas do ego. Então, se a gente está falando de heranças perversas do ego, o ego é individual, ou Uhum. seja, é a nossa contribuição para esse todo social. Sim. Tem uma outra parte que eu não sei onde é que eu não vou achar aqui agora, Dani, mas que ela fala também do quanto a ingratidão, ela, eu vou usar uma palavra que é minha, mas ela embaça o self, né? É Ela, aqui, você sabe onde é que está? é na 191, esse patrimônio infeliz faz parte do conjunto de outros vícios morais e espirituais que fixam as suas vítimas no atraso social. Sombra perversa prejudica o discernimento do self, demonstrando o estágio ancestral em que o indivíduo se detém. Pois é. Então prejudica o discernimento do self. Era essa parte que você pensou? Isso. Que me remete a justamente quando eu fiquei na cabeça com embaçar, no meu vocabulário mais simples, porque isso vai me remeter também a essa questão que a gente começou falando disso, né? Do lúcido, do luminoso, do estado luminoso. O quanto nós precisamos de trazer clareza e claridade para a nossa vida. E toda vez que a gente se atém a essas coisas que nos fecham, que faz com que a gente se fixe nesse ego, nesse nosso eu, apenas eu, a gente está ali como se fosse na história do efeito da caverna, né? A gente não consegue perceber nada em volta. Está só ali olhando lá para o fundo da caverna e não percebe que se a gente se virar e conviver efetivamente com todos,
as coisas tomam uma proporção, um significado diferente, né? Trazendo duas palavras do nosso episódio passado, nós precisamos colocar na nossa linha aí de pensamento o deutropismo, né? Que é esse envolvimento, essa mobilização para a gente ir caminhar para Deus, né? E o lucigênito, né? Nós precisamos girar ao entorno da luz, né? A gente precisa se iluminar, né? A gente precisa, talvez, adaptando aqui poeticamente, se girar ao entorno da lucidez. Nós precisamos caminhar nessa construção aí, ou desconstrução das nossas heranças, tirando os muros, tirando os medos e convivendo com essas heranças e entendendo o que a gente já não precisa mais utilizar. Sim. Bom, acho que é isso, né, Dani? Assim, talvez eu gostaria de deixar uma definição da ingratidão que me chamou a atenção, que ficou muito forte para mim, dentre essas várias definições que ela deu nessa parte, que a gente não vai dar todas, né, para o pessoal poder ler, mas que me chama a atenção, que ela fala sobre a indiferença moral, né, e que é um atraso moral. Mas indiferença me chamou muito a atenção, porque quando somos indiferentes, isso remete a esse egoísmo e justamente eu não consegui reconhecer que é o outro. Se eu não reconheço que é o outro, eu não tenho por que ser grato. Então, tá aqui, ó, reverberando. O quanto eu não consigo agradecer porque tenho sido indiferente. Que a gente comece, né, o ano com o pé direito e esquerdo, os dois juntos, as mãos, a cabeça, tudo caminhando aí para a gente buscar a nossa luminosidade, a nossa lucidez, a nossa estabilidade, né? Com todos os recursos que o Espiritismo nos proporciona, né? Nós temos que transformar essa teoria na prática. Nós somos os agentes transformadores. Então, a cada momento que eu estudo mais um pouquinho, bate mais um pouco pesado na minha forma de olhar, de pensar, nos valores, nos meus valores morais, porque apesar dos valores morais serem uma construção, eles também podem ser adaptados, eles também podem sofrer compilações novas, aí, né? Subir novas versões para a nossa vida, e a gente pode, de alguma maneira, levar esse 2021 de forma mais leve, né? De uma forma mais amorosa, onde a gente busque agregar e não ser, talvez, como aconteceu aí na história que a gente trouxe, né? Do taxista e do passageiro. São os votos, né, para esse começo de ano, para esse começo de trabalho. Nós temos muito trabalho esse ano, muitos projetos novos, né, dona Juliana? É isso aí, vamos terminar Psicologia da Gratidão e continuar estudando. Agora que a gente começou, não dá vontade de parar. Faz falta, hein? Faz muita falta quando a gente não estuda. Esse é a minha percepção, assim, eu me sinto vazio em algum momento. Muito bem. Então, fica o convite para a gente se encontrar ao vivo. Assiste o episódio, deixa sua curtida, deixa comentário para a gente, né? Vai lá buscar no Evangelho qual para você é aquele alimento que a gente precisa trabalhar, né? Para que a ingratidão não seja mato aí no nosso capinado. Na nossa plantação. Isso mesmo. Grande Feliz beijo, ano então. novo, Dani! Feliz ano novo, dona Juliana, Jujuba. Ó, esse ano ela está com novidades, hein? Ela está com novidades, está contando história já e com interpretação. Olha só. Tá, tchau, hein?